Olá, bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Hoje a devocional se encontra no livro de Jó, o capítulo 37 e o versículo 5, que diz assim: Como com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Amém? Aqui o título desse capítulo é Deus deve ser temido pelos seus grandes feitos. Aqui está falando sobre as grandes maravilhas que Deus faz, né? Que Deus criou. Então nós devemos temer a Deus. Temer é obedecer a Ele, é obedecer a sua palavra e acreditar que Ele fez todas essas coisas, que o mundo foi criado por Ele. Porque nós somos limitados para compreender a grandeza e majestade de Deus. Portanto, devemos temer a sua grande majestade. Nós devemos ter essa certeza dentro do nosso coração que Deus quem criou todas as coisas, que as coisas não foram criadas pelo Big Bang, né? Ou por mero acaso, mera coincidência. Não, tudo foi criado por Deus. Cada coisinha que há na terra, cada coisinha que há no universo, tudo foi criado pelo nosso Deus, pois Ele é um Deus tremendo, um Deus poderoso, um Deus que cria todas as coisas. Nenhum Deus pode fazer o que o Deus eterno pode fazer, o que o nosso Deus faz. Somente Ele pode fazer todas as coisas. Só Ele pode criar os céus, o mar, a terra. Aliás, Ele criou, né? O céu, o mar, as estrelas, as flores, as plantas, as árvores. Tudo foi criado por Deus. Os animais, cada inseto que existe foi criado por Deus, pela sua grandeza, pela sua majestade. As estrelas, cada estrela do céu, Deus sabe o nome de cada estrela que tem no céu, e são milhões e milhões de estrelas, né? Então Deus sabe de todas as coisas, Ele quem criou e que formou tudo, cada partícula do nosso corpo, cada serzinho, cada coisinha do nosso corpo, cada órgão, cada coisa foi Deus quem criou. Então toda majestade deve ser dada a Ele, toda honra, toda glória seja dada a Ele. Infelizmente, existem muitos ateus, muitas pessoas que não acreditam que Deus existe, não acreditam que as coisas foram criadas por um Deus. Então, essas pessoas ficam alheias, né, às coisas de Deus, não acreditam. Não sei o que passa na cabeça das pessoas de ver tanta grandeza, tanta maravilha. É só a gente ver a natureza, para ver os detalhes, para ver as coisas maravilhosas que Deus faz em cada plantinha, em cada flor. O detalhe é perfeito. Nos animais, no ser humano mesmo. Deus criou cada ser humano de uma forma, cada um com um traço diferente, com cabelo, com a forma, com o nariz, a boca diferente. Então isso não pode ser outra coisa a não ser de Deus. Nós não somos a evolução do macaco, nós somos criados por Deus, foi Ele quem nos criou. Quem quiser acreditar que veio do macaco, que acredite, mas eu creio plenamente que eu fui criada pelo meu Deus, pela mão poderosa dele, que me criou, que me formou desde o ventre da minha mãe. Então, ele deve ser louvado, deve ser temido, deve ser adorado por todos os seus grandes feitos, né? É aqui o que fala o tema do capítulo. Ele deve ser temido por isso, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou todo o mundo e tudo que há. O ar que respiramos, o oxigênio, tudo foi Ele quem criou. Então nós devemos reverência, nós devemos temor somente a Deus, pois Ele cuida e protege os seus. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele já deixou aqui escrito na palavra dos tempos, né? Que iria acontecer, e muitas coisas já estão se cumprindo, muitas profecias estão se cumprindo, principalmente a da falta de amor, né? Que as pessoas estão sendo mais egoístas, as pessoas estão vivendo de forma dissoluta. Hoje em dia o certo é errado e o errado é o certo.
As pessoas não acreditam mais na verdade, as pessoas inventam as suas próprias verdades, né? As pessoas vivem da forma que quer, fazendo o que quer de errado e para elas estão fazendo o certo. Para elas estão vivendo de forma que agrade a Deus e na verdade não é. Pois Deus é um Deus onipotente, um Deus poderoso. Ele criou o certo e a gente deve viver no certo. Ele criou a verdade vive com Ele. Ele é o Deus da verdade, então nós devemos viver a verdade e andar com a verdade, pois Ele é a própria verdade, Ele é o próprio caminho. A própria palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então que a gente caminhe sempre na verdade, temendo os grandes feitos que Deus fez, temendo as grandes maravilhas que Ele fez, pois Ele cuida de todos os seus. E um dia nós nos encontraremos com Ele lá na glória, nós viveremos com Ele eternamente. Ele vai raiar nas nuvens e vai buscar o seu povo. As trombetas vão tocar, aleluias, e nós iremos morar com Ele eternamente. Todo o sofrimento que passamos aqui na terra nunca mais haverá, nunca mais existirá lá no céu, pois lá só vai ser alegria, paz e gozo e vida em abundância. Então tema a Deus, temer é obedecer. Tema a Deus, viva para Ele, entregue sua vida a Ele. Se você errou, se você caiu, se você ficou prostrado diante de algo que você fez, se levante, peça a força a Deus que Ele lhe fortalece e volte para os caminhos do Senhor, pois não existe caminho que te leve até o céu se não for Jesus. Não existe. Se você quiser traçar os seus próprios caminhos, você só vai se perder, você só vai se afundar, mas os caminhos de Deus não. Os caminhos de Deus levam para a eternidade, os caminhos de Deus levam para a vida eterna. Viva para Ele, se arrependa dos seus pecados. A primeira coisa que devemos fazer é reconhecer que somos pecadores, reconhecer que precisamos de um Deus grande e tremendo, um Deus que criou todas as coisas e que nos criou. E Ele nos criou para Ele. Ele não nos criou para o mundo. Ele não nos criou para viver longe dEle. Ele quer ter comunhão com o ser humano. Ele quer viver com o ser humano eternamente. Por isso que Ele mandou Jesus para morrer por nós, para lavar os nossos pecados e perdoar nossos pecados. Então se volte para Cristo, peça perdão dos seus pecados e Deus atenderá os desejos do teu coração. Tema a Deus, viva para Deus, cumpra o propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa, de cada ser humano. Basta a gente se voltar para Ele, basta a gente querer Ele na nossa vida mais que tudo. Não colocar emprego, não colocar amigos, não colocar namorado, namorada, esposo, esposa, filhos no lugar de Deus. Deus tem que ser o primeiro em nossas vidas, Ele tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Nós devemos dedicar a nossa vida a Ele, buscar Ele sempre em primeiro lugar, colocar Ele acima de tudo. O que é colocar Ele acima de tudo? É ser obediente à palavra dEle, é viver a palavra dEle. Se você estiver fazendo alguma coisa que não vai com concordância com a palavra de Deus, é você parar aquilo e não querer mais. É você voltar atrás e dizer: Pai, eu errei, me perdoa. E Ele perdoa. Igual o filho pródigo, né? Que pediu a sua herança, saiu da casa do pai, ele vivia no seu conforto, protegido, no seu luxo, tinha de tudo que queria e preferiu ir para o mundo. Ele preferiu, pegou toda a sua fortuna, o seu pai deu, e ele foi para o mundo, gastou tudo que tinha, se perdeu, viveu de forma dissoluta, ele fez tudo que foi de errado. E depois ele viu que não adiantou de nada. Ele só se afastou do pai, se afastou da família e perdeu tudo quanto tinha. Tanto que ficou até passando fome. Daí ele se arrependeu e lembrou que na casa do pai dele tinha comida, tinha vida. E ele resolveu voltar para a casa de Deus e pediu perdão ao pai dele e disse: Pai, me aceite nem que seja como um empregado seu, pois os empregados do pai dele viviam melhor do que ele
quando estava no mundo, quando ele destruiu toda a sua fortuna, destruiu toda a sua vida. E o pai o abraçou e o recebeu com grande alegria e deu uma grande festa, porque ele reconheceu que estava errado, reconheceu que pecou, saindo da casa do pai. E muitas vezes as pessoas fazem isso, saem da casa de Deus, vão viver uma vida dissoluta, uma vida vazia, porque o mundo não tem nada para oferecer, é tudo vazio. Aí vive, sofre, sofre, sofre. E às vezes muitos nem querem voltar para a casa de Deus, porque acha que Deus não quer mais, que Deus não aceita mais, e Deus aceita. Basta você se arrepender, basta você reconhecer que precisa dele em sua vida, que ele perdoa os seus pecados, ele perdoa os seus erros, ele coloca um anel novo nas suas mãos, ele coloca um anel, ele te dá roupas novas, te dá calçados novos, ele te dá uma vida nova. Basta você querer, basta você reconhecer que precisa de Deus e largar o seu pecado e deixar o seu pecado para lá, que Deus vai te abençoar. Só tenha fé e confiança e volte para os caminhos do Senhor, pois Ele te ama e Ele não quer te perder. O amor dele por nós é imenso, imenso, imenso. Então, se volte para os caminhos do Senhor. E se você ainda não aceitou a Cristo, venha para Jesus, pois Ele te ama. Ele deu a vida do seu Filho único para morrer por nós. E Ele quer que nós todos vivamos para Ele. Basta se arrepender e reconhecer que é pecador, que Ele está sempre de braços abertos a atender os seus. Um dia, como Ele me perdoou, glória a Deus, limpou os meus pecados, me deu uma nova vida, me deu vestes novas, me deu uma nova vida em Cristo, Ele quer te dar também, amém? Então, que essa palavra tenha alcançado o seu coração, a sua vida, que você seja muito abençoado na presença do nosso Deus, pois Ele te ama muito, muito mesmo. O amor dele é imenso, não existe maior amor. E viva com temor, como a palavra aqui falou, tema a Deus, pois Ele foi quem criou todas as coisas. Ele é o Criador e o Mestre de tudo, de todas as coisas, literalmente. Ele é o Mestre e Ele está no controle de cada situação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um dia abençoado e que esse canal, de certa forma, ajude você a conhecer um pouquinho mais de Deus, a conhecer um pouquinho mais da palavra do Senhor, e que você curta, comente e compartilhe o vídeo. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Tenham todos um bom dia. Amém?